Abriu mais de 100 lojas aqui no Shopping Vitória, vários restaurantes estão abertos e as pessoas estão retomando a vida. Beleza, então por isso mesmo, você tá vendo, né, Douglas? As pessoas estão vindo, o Vaguinho tá mostrando aqui. E lembrando que o Shopping Vitória vai ficar aberto até as 4 horas da tarde, assim como outros shoppings aqui da Grande Vitória também. Vida retomando, né, Douglas? Acho que a população, a gente precisa disso, caminhar, fluir normalmente. Com certeza, não só para os shoppings, mas para o comércio em geral, que já vem amargando um prejuízo, mas aos poucos essa galera tá tentando voltar à sua rotina. E o povo tá querendo mesmo sair de casa, dar uma volta no shopping, no centro da cidade onde mora e por aí vai. Obrigado, bailarino, pelas informações, meu irmão. Olha só, gente, o governo anunciou que o Exército e a Força Nacional estão nas ruas, mas tem muito lugar precisando ainda de segurança, que não conseguiu sentir nem o cheiro dos militares lá em algumas quebradas. Quem mora na periferia, nos bairros mais simples, reclamam que não tem nenhum militar na rua dos seus bairros. Acompanhe a reportagem, Balança. Entrada do bairro Aribiri, em Vila Velha, na conhecida Rua da Feira. 11 horas da manhã desta quinta-feira. Um movimento até grande se comparado com os outros dias, até que tiros são ouvidos. E logo em seguida, o caminhão do Exército sai do bairro Santa Inês, em Vila Velha, e passa pela Avenida Carlos Lindenberg, bem na nossa frente. Mas apenas passa. Por aqui é difícil encontrar quem aceite falar, mas a reclamação é a mesma. A segurança prometida não está sendo vista. Os dias que eu saí de casa não vi nem exército, nem guarda, nem força nacional, nada não. Com isso, a população fica acuada. Algumas sequer deixam suas casas, outras saem, mas com muito medo. Principalmente essa área aqui que é meio complicada, né? Você vê, né? Na quebrada a situação tá complicada pra caramba. E o povo continua falando aqui no Facebook do Balanço, ó. O Claudenir Pires, bairro Santa Teresa, Vitória e adjacências estão sem homens do Exército, causa a todo momento. A gente tá vendo aqui em algumas regiões o Vitor dizendo que no bairro São Diogo, na Serra, nada de Exército e nem Força Nacional. Tem mais gente aqui, o Márcio, aqui ó, que a reportagem que a gente acabou de mostrar, em Aribiri, nem sombra das Forças Armadas e Força Nacional. Tá a Denise dizendo aqui que não saiu de casa ainda, onde ela mora. O Júnior, aqui no bairro de Fátima, Jardim Camburi, nem cheiro do Exército. Ou seja, tem o Exército na rua? Tem, mas infelizmente não é a quantidade suficiente. Nem quando os policiais militares estavam na rua, a rapaziada conseguia dar conta, mas pelo menos os policiais faziam aquela correria frenética de atendimento. Por quê? Porque a galera conhece as quebradas, conhece as comunidades. Você está acompanhando ali, corta pra imagem ao vivo lá, ô Monamu, isso, obrigado. Você está vendo aqui no centro de Vitória, pelo menos o Exército está aqui fazendo abordagens no centro de Vitória. Mostramos em algumas outras regiões, mas as comunidades mais simples estão sentindo essa falta. E olha só, gente, 2 crianças e mais 5 pessoas foram baleadas durante um arrastão na rodovia do Contorno, lá em Cariacica. Foi ontem à noite. Muitos motoristas também foram roubados. Soldados do Exército prenderam parte dos suspeitos. Balança. Os 4 jovens que estão prestes a embarcar na viatura da Superintendência de Segurança Prisional, a SPP, serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Eles foram presos pelos soldados do Exército na noite desta quarta-feira. São suspeitos de participar de um arrastão que aconteceu na rodovia do Contorno, em Cariacica. Foi um caminhoneiro que informou aos soldados do Exército sobre o arrastão. Imediatamente eles vieram para a rodovia do Contorno. Quando chegaram aqui, próximo à entrada do bairro Nova Rosa da Penha, encontraram um carro vermelho atravessado na pista e cerca de 15 pessoas abordando e roubando os motoristas. Segundo a polícia, com a presença do Exército, os criminosos correram, mas os 4 foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Com um deles foi encontrada uma pistola calibre 12 de fabricação caseira. Posteriormente, a polícia recebeu a informação de que os ocupantes do carro vermelho, utilizado para bloquear a pista, foram baleados. Seriam 7 pessoas, entre elas 2 crianças, uma de 4 e outra de 1 ano.
Você vê aí nessa ação, né? Nessa ação o Exército estava por perto, acabou interceptando, chegando até a essa rapaziada, mas a população precisa voltar à rotina, tentar voltar à rotina, tentar voltar à rotina sim, mas com segurança e cautela. Ó, a gente está percebendo que depois das 5 horas da tarde, as pessoas não estão se arriscando mais a ficarem nas ruas aqui da Grande Vitória e do estado do Espírito Santo. E chama a atenção, nós estamos aqui na região metropolitana, acompanhando a realidade da região metropolitana, mas o interior do estado também está sofrendo. E é por isso que eu peço para os familiares dos policiais militares, para que coloquem a mão na consciência e tente de alguma forma chegar num acordo com o governo. A mesma atitude que eu peço para os familiares desses PMs, eu peço para o governo do estado, que tente de alguma forma entrar em acordo com esses familiares e com esses policiais, porque do jeito que o cidadão capixaba está vivendo, a gente não pode continuar pelos próximos dias. Olha, já é uma semana da gente vivendo trancafiado dentro das nossas casas. As pessoas sem saber se podem sair ao menos para ir na padaria, pessoas que muitas das vezes, algumas famílias não têm mais o que comer dentro de casa. Hoje eu passei atrás de um supermercado aqui na Grande Vitória e tinha vários alimentos jogados atrás desse supermercado. O que tinha de gente atrás desse supermercado pegando alimento do lixo porque não está conseguindo trabalhar, porque não está conseguindo fazer o biscate aqui ou um servicinho ali e não tem dinheiro para comprar o que comer, está pegando coisa do lixo. Eu peço, por favor, gente, olha só. E durante a cobertura jornalística de ontem à tarde, teve confusão em frente ao quartel de Maruípe, em Vitória. Policiais militares impediram a imprensa de registrar a saída de uma viatura do BME que iria atender uma ocorrência de um PM baleado. Uma equipe da TV Capixaba chegou a ser agredida. Acompanhe, balança. Foi no início da tarde desta quarta-feira. As imagens mostram o momento em que policiais militares partiram para cima da imprensa para impedir a filmagem no portão de entrada do Batalhão de Missões Especiais, o BME. Isso aconteceu porque os militares não queriam que nós mostrássemos a saída de 3 viaturas do BME, que saíram apenas para dar apoio a um soldado que teria sido baleado no interior do estado. Em seguida, outros policiais também tentaram impedir que colegas de profissão gravassem uma entrevista com um homem que dizia ter sido agredido por um PM. Tá trabalhando, peraí. O que é isso, gente? Eu já avisei que não autorizaram aí, eu já avisei. O cenário na frente do quartel em Maruípe continuava tenso durante a tarde dessa quarta-feira. Policiais de um lado e a população do outro pedindo o retorno de militares às ruas. Essa mãe teve o filho de 8 anos baleado na última segunda-feira em Cariacica após homens armados dispararem contra o carro da família. A gente não é contra, né, essa manifestação que eles estão fazendo, porque eles são guerreiros, estão aí na rua para defender o povo. Só que meu filho poderia não estar aqui agora, para vocês estarem vendo isso aqui, entendeu? Poderia ser, meu filho vai ser apenas mais um número para estatística, entendeu? Então vão ter misericórdia aí, gente, porque Deus está aí olhando pra gente, mas vocês estão aí, né, para poder estar organizando isso aí, gente. Então vão olhar para a sociedade, vão ter dó das pessoas, né? Aos poucos, grupos de policiais civis, agentes penitenciários e homens do Corpo de Bombeiros chegavam para dar apoio ao manifesto dos familiares de policiais. Além do protesto dos populares que continuam aqui na frente do quartel da Polícia Militar e também do manifesto dos parentes de militares, é possível que a partir desta quinta-feira, policiais civis e agentes penitenciários comecem uma paralisação. As reivindicações deles não são diferentes das nossas. Nós já estamos há 3 anos sem reajuste inflacionário e, a mais do que isso, sem nenhum aumento real no salário, perdendo nosso poder de compra a cada dia que se passa. Situação complicada, viu? Olha só, as Forças Armadas agora estão no controle operacional da segurança pública aqui no Espírito Santo. Vamos voltar a conversar com a nossa Daniela Paixão, que tem mais informações pra gente sobre essa transferência de comando, né, Dani?
Isso mesmo, Douglas. O general do Exército, Adilson Carlos Catibe, passou a ser a autoridade encarregada, Douglas, pelas operações das tropas federais no Espírito Santo. E também ele é responsável, Douglas, pelos CIODs. Olha, vamos ver algumas imagens agora. Sob o comando dele estão 1.950 homens das Forças Armadas e da Força Nacional. Destes, Douglas, 1.300 já estão nas ruas fazendo patrulhamento ostensivo. E olha, os tanques de guerra começaram a chegar aqui no estado hoje de manhã. O comando da Força Tarefa Conjunta Capixaba se reuniu com o governador do Espírito Santo em exercício, o César Conago, e o secretário de Segurança Pública do estado, André Garcia. E esse encontro, Douglas, foi realizado no 38º Batalhão de Infantaria, que é aqui onde nós estamos desde segunda-feira, contando para vocês tudo o que acontece. Neste encontro, eles trataram de questões relativas à segurança do nosso estado, Douglas. Tá certo. Obrigado, Daniela, pelas informações. A qualquer momento é só me chamar que você volta com a gente, tá? Muito obrigado. Olha só, gente, pela primeira vez o governo se reuniu com representantes das mulheres de policiais militares. A reunião aconteceu ontem à noite, mas como não houve acordo, a paralisação continua. Balança. A reunião, que durou cerca de 3 horas, aconteceu no Palácio da Fonte Grande, em Vitória, na noite dessa quarta-feira. A imprensa não foi autorizada a entrar. Estavam presentes representantes da Polícia Militar, das esposas de PMs e também do governo do estado. Segundo representantes do movimento, a reunião dessa quarta-feira foi positiva. Elas apresentaram as propostas a uma comissão de negociação formada por secretários do governo do estado. A expectativa agora é para uma nova reunião que acontece na tarde dessa quinta-feira e pode definir o rumo das manifestações. Nela, a comissão apresentará a contraproposta para que as partes cheguem em um acordo. O diálogo foi aberto, a nossa proposta foi apresentada e vale ressaltar que eles não trouxeram proposta para a gente. Nós entregamos a nossa proposta para eles, eles também não trouxeram contraproposta. Nada mesmo. Mas foram muito sensíveis ao nos ouvir. Às 2 horas a gente vai ter uma resposta para o clamor da sociedade e para o nosso, porque o risco que a sociedade está passando, nós também estamos passando. A comissão é formada pelo secretário estadual de Direitos Humanos, Júlio César Pompeu, o secretário estadual de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, o secretário do Estado da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior, e o secretário estadual da Fazenda, Paulo Roberto Ferreira, o único que não compareceu na reunião desta quarta. Eles serão responsáveis por negociar um acordo com as mulheres. Para Júlio César, pela primeira vez, houve um diálogo efetivo com as manifestantes. Agora, elas conseguiram se organizar ao ponto de ter uma liderança, um canal de comunicação e nos dar e permitir que nós tenhamos estabelecida de forma produtiva mesmo uma mesa de negociações. Né? Ou seja, agora nós temos concretamente um solo firme para pisar na negociação. O secretário citou as propostas apresentadas pelas mulheres e ainda enfatizou que a expectativa é de que a situação se resolva o mais rápido possível. Elas nos apresentaram a seguinte pauta, com 2 pontos apenas. Anistia geral, né, para todos os policiais, né, e também para elas, né, e pediram 100% de aumento para toda a categoria. Né. Então, nós ficamos às 14 horas, né, analisar essa proposta, né, para ver o que efetivamente nós podemos aí fazer para que isso avance. A busca pela negociação entre governo e mulheres de policiais acontece para que haja um acordo entre eles e a Polícia Militar volte a atuar no estado. Desde o último sábado, em que os policiais encontram-se impedidos de trabalhar por causa do movimento, o estado foi tomado por uma onda de violência. Mesmo com a chegada de homens do Exército, da Marinha e da Força Nacional,
A população ainda continua sem sair de casa. Na noite dessa quarta-feira, este homem que estava voltando do trabalho na estrada de Capuaba, em Vila Velha, foi surpreendido por criminosos que atiraram contra o veículo em que ele estava sem motivo algum. Eu estava trafegando ali na rodovia de Paú, que fica o terminal de Capuaba, e aí eu vi dois indivíduos abaixando, achei meio suspeito. Aí quando eu estava me aproximando mais, um levantou e simplesmente abriu fogo contra o carro, entendeu? Aí foi a conta de eu dar uma guinada no carro, entrar em Santa Rita, que eu imaginei, pô, vai ter mais gente lá, né, me esperando, né? Aí eu acelerei o carro, tudo que deu, passei nos quebra-mola e consegui sair de lá. E assim, deve ter umas 5 ou 6 pessoas tudo armado, entendeu? Você vê a situação que todos nós estamos passando aqui no estado do Espírito Santo, né? A gente reconhece. Ó, você está vendo a imagem ao vivo agora desse jipe aí do Exército, indo ali para a região do Sambódromo de Vitória. Está acompanhando aí toda a movimentação aqui na nossa capital, Vitória. Eles estavam aqui no centro da capital, agora foram ali para a região. E olha só, e mais do que nunca, a gente espera que esse problema seja resolvido. A gente espera que dessa reunião de hoje, que não passe dessa reunião de hoje, essa situação insustentável pelo povo capixaba, porque o povo capixaba não merece isso que está passando, não merece. A gente entende que o policial militar precisa ser valorizado, precisa do reajuste, só que a gente entende também que não tem grana para se fazer isso nesse momento. O próprio governador Paulo Artur disse que não tem dinheiro, na entrevista coletiva que ele deu, ele falou não tem dinheiro para dar aumento nesse momento para os policiais diante da crise econômica. Resumindo, ninguém entrou no acordo, nem os familiares dos PMs, nem o governo, mas é preciso se chegar no acordo. Da reunião de ontem, nada saiu do papel, não aceitaram, e a gente espera que um acordo seja feito. Não atendam todas as expectativas, tanto do governo quanto dos policiais, mas que chegue a um acordo, pelo menos, para depois voltar a discutir a questão do salário, porque o povo não aguenta mais. E olha só, e o que foi discutido na reunião de ontem foi repassado para as outras mulheres de policiais que estão na porta dos batalhões. E elas responderam. Veja, balança. Às 14 horas vai ter a reunião decisiva. E nós deixamos bem claro, se nós não formos atendidas, não vai ter carnaval. Não tem polícia na rua, o movimento continua. Dos familiares. Não vai ter polícia na rua enquanto a gente não der resposta positiva. As nossas reivindicações não forem atendidas. Justamente, é isso aí. Resumo da ópera. Enquanto o governo não cede, enquanto os familiares e os policiais não cedem, vai continuar essa briga, essa queda de braço. E é isso que a gente quer, um acordo, porque o povo não aguenta mais ficar enfiado dentro de casa.